em nome de Jesus, amém, amém, amém. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel capítulo 16, eu vou fazer a leitura a partir do verso 1. Ezequiel, capítulo 16, vou fazer a leitura do verso 1 até o verso 6. Ezequiel 16, verso 1. Diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações e dize: assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus, teu pai era amorreu e tua mãe heteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum, para te fazer algumas destas coisas. Compadecido de ti, antes foste lançada em pleno campo, e no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Amém? Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Pai, nós estamos diante da tua palavra e vamos nos expor, ó Deus, diante de todos os textos bíblicos que forem lidos. E Deus querido, nós cremos que a tua palavra, ela é poderosa por si só. A simples leitura da tua palavra, Senhor, pode mexer conosco e nos transformar, e nos abençoar, e nos confrontar. Por isso, ó Deus, que a tua palavra esteja alcançando e cumprindo todo o teu propósito nessa noite, e falando de uma forma poderosa e eficaz aos nossos corações. Nos expomos à tua palavra, nos expomos à tua voz. Fala conosco agora em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre duas coisas hoje, tá? Que eu coloquei aqui como origem e passado, ou passado e origem. Eu não sei você, se de repente você passa por isso hoje, ou se já enfrentou coisas semelhantes, mas de entender que tudo de ruim que se passa na sua vida, tudo fora do lugar na sua vida, a gente muitas vezes culpa o quê? Ao nosso passado lá atrás. A gente culpa muitas vezes os nossos pais. Eu não sei vocês, eu já culpei. Já fiz isso, de culpar o pai por situações ruins que estavam acontecendo comigo, ou situações que eu imaginava. Eu vou falar para vocês, houve um tempo na minha vida que eu achei que eu seria um mendigo, que eu ia viver mendigando, e eu culpava meu pai por isso, por conta das coisas que eu ouvia dele. Gente, meu pai foi o melhor pai do mundo, mas quando ele tomava umas cachaça, ele conseguia arrebentar a gente por dentro, tá? E muita coisa que eu recebi da parte do meu pai, aquilo entrou dentro de mim, e aquilo começou a me formatar, e começou a influenciar a minha vida, e a influenciar o meu futuro. E muitas vezes nós somos assim, nós, por conta de situações difíceis que nós enfrentamos, ou traumas que nós passamos, ou abusos, ou violência, coisas ruins que nós enfrentamos, e muitas vezes nós culpamos o nosso dia hoje, nós culpamos não sermos como queríamos,
Às vezes a gente olha para alguém e fala: nossa, aquela pessoa ali é tão bom, aquela pessoa ali parece que as coisas fluem com ela, parece que tudo dá certo com ela, mas comigo nada se encaixa, comigo nada dá certo, comigo nada funciona, parece que eu sou travado, parece que eu nunca me acerto, parece que eu nunca me encontro, parece que eu não consigo me realizar, eu não consigo ter expectativas, eu não consigo sonhar. E aí eu começo a culpar tudo lá atrás, tudo culpa do meu passado, é tudo culpa da minha família, é tudo culpa do meu pai, da minha mãe, é culpa disso, é culpa daquilo. E muitas vezes nós somos assim. Eu não sei se você conhece alguém de repente que se casou e fez um péssimo casamento, casou muito ruim, mas casou só porque queria sair de casa, porque não aguentava mais aquela situação em casa. Aí para sair de casa a solução foi o quê? O primeiro que eu achar o caso eu saio desse inferno. E aí casou e trocou 6 por meia dúzia. E aí começa a culpar o quê? Culpa do meu pai, da minha mãe, culpa é do passado que eu tive, culpa disso, culpa daquilo. E muitas vezes nós somos assim, a gente recebe uma carga tão pesada do nosso passado, que a gente não consegue se desvencilhar dela, e parece que nós ficamos preso àquilo, preso a ela. Por isso que eu quero pensar um pouquinho com você sobre origem e passado, e deixa eu trazer aqui uma definição para nós de passado. Passado é uma parte do tempo e refere-se a todo e qualquer acontecimento em período de tempo anterior ao presente. Então, tudo passado é tudo aquilo que é daqui para trás, que nós vivemos, que nós experimentamos daqui para trás, é tudo passado. E a definição de origem: início de uma ação ou de algo cujo desenvolvimento continua num tempo ou espaço, um ponto de partida, tá? Então assim, o nosso passado vai de agora até a nossa gestação, até lá quando a gente passou a existir. E o que eu quero chamar a nossa atenção, quando eu falo de origem, eu não estou querendo falar de origem do seu pai e da sua mãe. Minha origem foi lá através do meu pai e minha mãe. Mas eu quero falar da nossa origem em Deus. A origem que você tem em Deus. E vai ser muito importante nós entendermos isso, que nós temos uma origem em Deus que antecede o nosso passado. Por isso, resumindo, a gente pode dizer assim: olha, não importa os meus traumas, não importa o que eu ouvi, as palavras de maldição, não importa as coisas ruins que eu vivi no meu passado, porque eu tenho uma origem que antecede esse passado. Eu tenho uma origem em Deus, e lá na minha origem Deus me definiu. E o problema é que às vezes a gente vive preso no passado e não preso na nossa origem, naquilo que o Senhor pensou para a gente. O Salmo 51, verso 5, o salmista diz assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele falando do passado dele. Eu nasci em iniquidade. Olha, lá atrás, quando eu nasci, eu já nasci debaixo do pecado. A minha mãe me concebeu em iniquidade. E pensando um pouquinho em origem, o Salmo 139, a partir do verso 13: pois tu formaste o meu interior e tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os seus olhos me viram, a substância ainda informe,
E olha aqui a nossa origem. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Ele diz: quão preciosos, Senhor, são os teus pensamentos. Ele está falando: olha, a minha origem foi lá nos pensamentos de Deus. Deus me idealizou, Deus me formou nos seus pensamentos, lá no seu coração. E lá no seu coração Ele escreveu todos os meus dias, antes de qualquer um deles estarem determinados. Deus já o havia escrito. Então a nossa origem, ela está antecedendo a nossa existência. Isso não é maravilhoso saber que Deus pensou em você antes de você existir? Que Deus pensou em você, Deus pensou como você seria, como seria a sua voz, como seria o seu cabelo, como seria a sua cor de pele. Você é perfeito do jeito que você é, porque Deus te fez assim, Deus te quis assim, Ele planejou você assim. Mas vai muito além do físico, vai muito além do corpo que Ele nos deu, porque na nossa origem nele, Ele pensou também na nossa vida. Ele pensou também como seríamos, como seria os nossos dias, como seriam os seus dias nessa terra. Ele pensou antes de você vir a existir. Antes que o mundo fosse mundo, Ele já tinha pensado em você, Ele já tinha determinado a sua origem. E a pergunta é: nós estamos vivendo a nossa origem? Nós estamos vivendo o que Deus escreveu no seu livro a nosso respeito? Será que é o que nós estamos vivendo? Será que é o que nós estamos experimentando? Ou tem algo impedindo a gente de viver aquilo que Deus escreveu, aquilo que Deus pensou, aquilo que Deus sonhou? Não é porque Deus escreveu e Deus planejou que vai acontecer, porque nós podemos atrapalhar esse processo. A gente pode se prender ao nosso passado, aos nossos traumas, às palavras ruins que nós permitimos entrar no nosso coração. Nós podemos fazer as nossas escolhas, e as nossas escolhas podem não estar alinhadas com aquilo que o Senhor planejou para nós, com aquilo que o Senhor idealizou para nós. Ezequiel 16, o texto que nós lemos, deixa eu ler ele de novo. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações, e diz: assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Deus está repreendendo o seu povo aqui através do profeta, e dizendo para ele: faz o povo conhecer as suas abominações. Diz que o nascimento deles, que eles vieram dos povos cananeus. E ele continua dizendo: olha, teu pai era morreu, a tua mãe é Teia. Quanto ao teu nascimento, no dia que nascestes, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. O Senhor está dizendo assim: olha, a tua descendência é dos cananeus, e você está agindo igual ao povo cananeu. Você está agindo com depravação, você está agindo com imoralidade, você está agindo com idolatria. E você parece que esqueceu que quando você nasceu, você foi jogada, que nenhum povo te ajudou, que eles tinham nojo de ti, que eles te deixaram para morrer, mas eu te encontrei no campo, eu limpei você, eu cuidei de você, e agora
você está agindo comigo como aqueles povos. Então percebe que muitas vezes a gente até conhece ao Senhor, mas a gente não vive os planos do Senhor, a vida que o Senhor tem para nós, o desejo do coração de Deus para nós. Porque o povo estava seguindo os exemplos dos povos cananeus, de onde eles tinham origem. Eu já contei isso para vocês, né, que a bebida trouxe muito sofrimento lá na minha casa, muito sofrimento mesmo. E eu dizia o seguinte, por conta de ver tanta desgraça por conta da bebida, eu dizia assim: eu nunca vou beber na minha vida. Eu nunca vou colocar álcool na minha boca, nunca eu vou fazer isso. Desde criancinha eu pensava assim, nunca vou beber. E aí com 12 anos eu chego bêbado em casa pela primeira vez. E aí não paro mais. E com 12 anos, começo a beber, e de vez em quando bebia de cair, e enchia a cara. E graças a Deus o Senhor se revelou a mim muito cedo. Eu me converti com 18 anos. E se teve uma coisa que o Senhor me libertou de vez no dia da minha conversão, foi a tal da bebida. Mas percebe que muitas vezes a gente pode olhar para a nossa vida e de repente perceber que nós estamos cometendo alguns erros, que nós olhávamos para os nossos pais e dizíamos assim: eu nunca vou ser assim, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou agir dessa forma, eu nunca vou tratar minha esposa dessa maneira. E aí está lá a gente, fazendo igual. Ou a mulher: eu jamais vou fazer com meu marido dessa forma. E está lá, fazendo igual. Coisas que a gente dizia: nunca vou fazer desse jeito. E estamos lá, muitas vezes presos a isso, cometendo os mesmos erros, cometendo as mesmas falhas, e muitas vezes preso a isso. Acho que todo mundo conhece, né, o chamado, acho que é síndrome de Gabriela. Acho que é isso, né, síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, né? Eu sou sempre assim. Não é Gabriela não, tá? Mas a gente achar: meu pai já era assim, meu avô era assim, então eu vou ser assim mesmo. A gente muitas vezes acha que não existe um outro caminho para nós, que porque os nossos pais foram daquele jeito, a gente vai morrer também desse jeito. É aquele outro ditado mentiroso, que diz que pau que nasce torto, morre torto, só se não conhecer Jesus. Porque Jesus endireita qualquer pau. Qualquer pau. Mas muitas vezes nós estamos presos a esse tipo de pensamento. Uma vez eu perguntei para um aluno do CEPAS: o que você vai ser quando você crescer? E todo entusiasmado, pensando: pô, esse cara vai falar: eu quero ser astronauta, piloto de avião, quero ser presidente dos Estados Unidos, né? Nem ser presidente do Brasil dá muita moral, porque teve um que respondeu: eu vou ser presidente dos Estados Unidos. Falei: nossa, vai mesmo. E aí esse menino respondeu para mim: eu vou ser catador de papel. Eu falei: como assim, cara? Tanta coisa para você ser, vai ser piloto de Fórmula 1. Ele falou: não, mas eu sei que eu vou ser catador de papel. Eu falei: por quê? Porque ele falou: meu avô cata papel, meu pai cata papel, minha mãe cata papel, os meus tios catam papel, então eu vou catar papel. Ele entendendo, ele enfiou na cabeça dele que porque a família dele catava papel, este era o único caminho possível para ele. E muitas vezes nós somos assim, e nós estamos presos, às vezes não ao catar papel, mas nós estamos presos a outras coisas, porque achamos: não, isso aqui já é de família, isso aqui é assim mesmo. Isso na minha família, minha tataravó já divorciou, meus avós divorciaram, meus pais são divorciados, né? Minha mãe casou tantas vezes, e a gente acha que a nossa vida tem que ser assim. E muitas vezes nós estamos presos a isso, presos. Então o Senhor quer nos chamar
a atenção hoje para que nós não sejamos definidos pelo nosso passado, mas que sejamos definidos pela nossa origem, por aquilo que o Senhor pensa a nosso respeito. O Salmo 139, versículo 16, diz assim: os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Uma das coisas que eu entendo que nós precisamos crer, é que há uma palavra da parte de Deus, escrito no livro de Deus a nosso respeito. E a gente precisa acreditar nisso então, que aquilo que Deus pensou, aquilo que Deus imaginou sobre nós, antecede esse passado que você teve, antecede. O salmista diz: e no teu livro foram escritos todos os meus dias. O que ele está querendo dizer com isso? Olha, Deus pensou todos os meus dias, Deus viu lá na mente dele todos os meus dias. E como você acha que Deus pensou a seu respeito? Você acha que Deus pensou a seu respeito como você pensa? Como você se vê? Como você se acha? Porque sabe como geralmente a gente se vê? Como a gente se acha? Eu costumo brincar, mas é uma brincadeira séria, né? Quando o pessoal pergunta para mim: cadê a Andréia? Quando perguntam para mim: e aí, pastor, como é que você está? Eu falo assim: ó, eu estou bem e estou bonito, não é? Eu falo: estou bem e estou bonito, e aí continuo, né? Ó, eu nem sempre estou bem, mas eu estou sempre bonito. Aí falo: nossa, né? Autoestima lá em cima. Mas, queridos, geralmente, quando a gente pensa a nosso respeito, sabe o que a gente pensa? A gente pensa em coisas que a gente ouviu e que a gente vem ouvindo desde criança. E muitas vezes a gente ouviu tanto: mas você é burro mesmo, hein? Mas não presta para nada esse menino. Ó, quer saber? Você nunca vai ser feliz. Teu marido vai fazer pior com você. E a gente ouvia tanta palavra desgraçada sobre a nossa vida, e a gente foi permitindo essas coisas entrarem no nosso coração, e elas começaram a se tornar fortalezas na nossa mente, fortalezas indestrutíveis. E às vezes hoje, se alguém chega para o Rafael e fala: Rafa, você é um cara bonito, cara, você é muito lindo, ele vai falar: sou nada, sou feio. Ele não acredita. Você vai elogiar: Léo, você é um cara inteligente demais, cara, te admiro, você tem uma inteligência fora de série. Mas toda a vida ele ouviu que era burro. Aí o inteligente não entra. Por quê? Porque já está formatado burro. E aí tem todas as capacidades, né, neurais, intelectuais, funcionando muito bem, mas ele vive como um burro. Ele vive acreditando que ele não sabe fazer conta, que ele não consegue se desenvolver. Percebe que muitas vezes a gente tem facilidade para acreditar naquilo que as trevas enfia na nossa cabeça, e dificuldade para acreditar naquilo que Deus fala a nosso respeito. Se fala que você não presta, é verdade. Nossa, minha mãe já dizia isso, meu pai já falava isso direto para mim: realmente eu não presto. A gente tem dificuldade muitas vezes de receber um elogio. Por quê? Porque a gente formatou na nossa mente que a gente não presta, que a gente não vale nada. E aí eu quero que você tente imaginar: o que será que Deus pensa a seu respeito? O que será que Deus escreveu lá no livro dele a teu respeito? Ó, essa pessoa aqui, ó, quero mais que ela se exploda. Vou arrumar umas coisas bem ruins aqui para ela.
Você acha que foi isso? Deixa eu ler para você uma versão de Jeremias 29:11, tá? Eu sou apaixonado pela Bíblia toda, mas tem alguns versículos assim que já me marcaram tão profundamente, e este é um deles. E tem uma versão, a edição pastoral de Jeremias 29:11, que diz assim: eu sei os projetos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Outras versões vão dizer: eu sei os pensamentos que eu tenho, de vós, eu sei os planos que tenho de vós. Essa versão diz assim: eu sei os projetos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, projetos de felicidade e não de sofrimento, para vos dar uma esperança e um futuro. Olha os pensamentos, tem uma versão que diz, eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Então olha o que Deus pensa a teu respeito, olha o que Deus idealizou para você. Os pensamentos, os planos, os projetos de Deus para você são projetos de paz, são projetos de felicidade e não de sofrimento. Porque às vezes a gente está vivendo uma vida atribulada e a gente acha: essa é a minha cruz que Deus deu para eu carregar. Não, eu sofro assim porque Deus quer que eu sofra assim. E às vezes nós estamos sofrendo não porque Deus quer, mas porque nós estamos presos ao nosso passado e não entendemos ainda a nossa origem em Deus, e não vivemos segundo a nossa origem em Deus, e vivemos presos por conta do nosso passado. Nós precisamos viver não pelo que o nosso passado nos contou, mas por aquilo que Deus pensa e fala ao nosso respeito. No Salmo 40, o verso 29, o salmista vai dizer assim: olha, até o jovem se cansa, até o jovem que é cheio de força, cheio de vigor, cheio de energia, ele se cansa, mas aqueles que confiam no Senhor, esses se renovam, esses são como a águia. Ele vai dizer: correm e não cansam, caminham e não ficam exaustos. É o que Deus fala para nós: olha, se você confia em Deus, as suas forças serão renovadas, você vai conseguir vencer todo o trauma do seu passado, todas as mentiras que o teu passado inculcaram na tua cabeça, você vai vencer. Mas precisamos confiar no Senhor, porque senão o Senhor vai falar a verdade dele na nossa vida e a gente não vai acreditar. O Senhor vai dizer para a gente: você é mais que vencedor. Mas a gente ouviu a vida inteira que a gente é um perdedor, que a gente é um zero à esquerda. Então eu preciso confiar em Deus, para entender que aquilo que Ele fala a meu respeito é verdade. Se Deus fala que eu sou mais que vencedor, então eu não vou abaixar minha cabeça. Diante das dificuldades eu vou entender: não, Deus me fez mais que vencedor. E esse momento ruim vai passar, porque eu chamo este homem com fé, porque eu confio nele, porque ele vai me fazer chegar do outro lado, e eu vou cantar o hino da vitória, porque ele me fez mais que vencedor. Mas eu preciso confiar, eu preciso crer, eu preciso entender que a palavra é de Deus para a minha vida, e a palavra liberta, a palavra transforma. E eu não posso continuar vivendo como Jacó, se Deus já falou que eu sou Israel. E o nome Jacó fala traz a ideia de mentiroso, de enganador, de usurpador, de malandrão.
E aí Deus troca o nome de Jacó e diz: olha, você não vai mais se chamar Jacó, porque Jacó está relacionado ao seu passado, as coisas erradas que você viveu no teu passado, mas a tua origem em mim é Israel, você é príncipe de Deus, é o significado de Israel. Então nós precisamos confiar em Deus, para que sejamos renovados, para que tenhamos forças e possamos subir como a águia, correr e não se cansar, caminhar e não cair. 1 Pedro 2,9 diz assim: mas vocês são raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Então, da mesma forma que nós precisamos crer que há do céu uma palavra escrita a nosso respeito, um pensamento de Deus a nosso respeito, nós precisamos crer também que desde o céu há um chamado de Deus para nós nesta terra. Deus nos chamou para vivermos algo nesta terra. Deus não nos colocou aqui à toa, para a gente acordar cedo e trabalhar, voltar para casa, dormir, no outro dia trabalhar de novo, no domingo eu vou na igreja, bato o meu cartão. A vida é muito mais que isso. Deus criou você e Ele te chama de raça escolhida, Ele chama você de sacerdócio real, Ele nos chama de nação santa, nessa versão, nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Deus. E olha o que o texto diz a nosso respeito: vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Deus chamou você da escuridão, você estava lá na escuridão, preso no teu passado, sofrendo, cheio de traumas, de dores, com a mente e o espírito doente, e o Senhor vem e te transporta de lá, e o Senhor vem e te liberta, o Senhor vem e perdoa os teus pecados, e te dá um novo entendimento, um novo coração, uma nova vida, e Ele diz: agora você é meu, agora você vai viver de acordo com a sua origem em mim, e você vai fazer o que para mim? Olha o que o texto diz: nós fomos escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus. Deus nos tirou de lá e Deus começa a manifestar o seu poder nas nossas vidas, Deus começa a agir nas nossas vidas, fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Ele nos abençoa, Ele nos levanta, Ele nos sara, Ele começa a nos abençoar, Ele começa a dar direção para a nossa vida, Ele nos transforma completamente, e Ele deseja que essa manifestação do poder dEle na nossa vida seja compartilhada. Deus, quando chamou Israel, Deus chama Abraão e diz: Abraão, a partir de você, eu vou levantar uma nação. E qual foi o propósito de Deus em levantar essa nação, em levantar Israel? Deus queria se manifestar a essa nação, Deus queria se revelar a esta nação, para que esta nação mostrasse para as outras nações quem era Deus, quem era o Senhor. E é isso que Deus faz conosco. Ele nos chama para vivermos na presença dEle, Ele nos chama para que a gente o experimente, para que a gente compartilhe, para que a gente promova o reino dEle, para que a gente fale da grandeza dEle. Às vezes a gente fica assim: ai, mas eu não sei falar, eu não falo bem igual o pastor Wesley,
E o pastor Wesley fala bem, hein? Gente do céu, ontem eu fui ver esse homem pregar. Cadê o Luiz? Cadê o Cauã? O cara prega, não prega? Meu, o cara arrepiava, gente, lá. Deus usa esse menino demais. Fala muito, fala ou não fala? Fala muito esse menino. Estou brincando, mas foi uma palavra poderosa que o pastor Wesley trouxe ali em Rolândia. Gente, foi demais. Foi ou não foi, Aline? Foi demais. Foi bênção de Deus. Bênção de Deus. E às vezes, a gente olha, eu não, né? Eu sou mais esquisito, mas pastor Wesley, quem já ouviu a pastora Verusca pregando? Meu Deus, hein? Aquela põe nós tudo no bolso. E aí a gente olha e fala, meu Deus, eu não sei falar bonito assim, eu não sei nem orar, como que eu vou compartilhar, como que eu vou falar? Eu não tenho tanto conhecimento da Bíblia assim. Queridos, Deus te chama para você falar o que você tem experimentado. Deus não está chamando você para inventar nada. Deus está chamando você para falar daquilo que Ele tem dado para você. Se Deus tem realizado alguma cura na sua vida, na sua casa, compartilha isso. Porque vai começar a aparecer gente doente perto de você, e você vai poder falar, olha, lá em casa nós passamos por uma situação assim, ó, seja Covid, seja outra coisa, ou a coisa ficou meio apertado, mas a gente orou, a gente clamou, e Deus fez, Deus restaurou, Deus levantou, e se Deus fez lá na minha casa, Deus pode fazer na sua também. Vamos orar? Posso orar por você? Posso orar por essa pessoa da sua casa? Posso repreender essa enfermidade? Vamos comigo lá na minha célula, que lá a gente ora por milagres. Vamos comigo lá na minha igreja. Fala daquilo que você tem experimentado. Deus te abençoou financeiramente, Deus ajudou você, socorreu você, abriu uma porta. Você vai ver que vai chegar gente com a situação semelhante à sua antes, para você compartilhar, para você falar, rapaz, eu vou dizer para você como é bom confiar em Deus. Porque, eu também já passei um aperto, cara, não tinha luz no fim do túnel, eu não tinha o que fazer. Daí eu clamei, eu dobrei os meus joelhos, eu pedi socorro ao Senhor, e Deus me socorreu, e Deus fez. Você está lendo a Bíblia, e vai ter um versículo que vai saltar da Bíblia, parece que o texto vai saltar, vai te abraçar, e aquele texto vai mexer com você, e Deus vai falar algo especial ao teu coração, e aí você já tem que pensar, meu Deus do céu, eu preciso compartilhar isso aqui com alguém, vou mandar um áudio aqui para um primo, para um parente, preciso falar, e vou dizer para você, sabe o que vai acontecer? Vai chegar alguém perto de você, e vai soltar alguma que você vai falar, opa, essa pessoa precisa ouvir esse versículo que Deus me deu. É isso que Deus nos chama para fazer, e nós precisamos crer que Deus nos chamou para algo especial nessa terra. Deus chamou você para viver uma vida incrível com Ele, talvez uma vida bem diferente dessa que você está vivendo hoje. Talvez você caiu na normalidade, no comodismo. Nós tínhamos um irmão aqui que ele falava dos 3 S's, né? O perigo dos 3 S's, o salvo, satisfeito e sentado, que às vezes a gente cai nessa normose, a gente se acostuma com aquilo que a gente acha que é normal, é assim mesmo, e a gente, eu já estou salvo, então tá bom, os outros que se virem, eu estou satisfeito, eu vou lá na igreja, eu ouço a palavra, eu me satisfaço e já está bom, uma vez por semana, e eu estou sentado aqui no meu banquinho, está maravilhoso, mas Deus quer mostrar a glória dele através da sua vida, às vezes fazendo um cafezinho aqui para ser servido. Hoje não vai ter café, viu? Pode fazer hoje foi falha minha, esqueci de comprar o pó.
Ah, mesmo. Mas semana que vem vai ter um café especial aí para você. Mas às vezes coisas tão simples nós podemos fazer para o Senhor. E tudo aquilo que nós fazemos para o outro, nós fazemos para o Senhor. E tudo aquilo que nós fazemos para o outro, quando nós abençoamos o outro, sem desejar e sem esperar algo em troca, isso faz tão bem para o nosso coração. E você vai experimentar isso de uma forma assim muito real esse ano, através do Ministério Amar e Servir. Quando você começar a se envolver com o ministério, abençoar famílias, quando você vier aqui preparar a cesta e falar, ó, eu quero entregar uma cesta, e você for lá na casa de alguém e entregar a cesta, e é tão legal quando tem criança, porque as crianças ficam numa felicidade. Às vezes elas veem umas bolachinhas lá, um chocolate, elas ficam de um jeito que você fica assim, puxa vida, eu devia ter posto mais chocolate aqui, eu devia ter colocado mais biscoito aqui. Uma vez nós entregamos uma cesta, a criança dava pulo dessa altura, sabe por quê? Porque ela viu fubá na cesta, que ela falou, olha mãe, a senhora vai fazer bolo agora. Isso é maravilhoso, a gente servir ao Senhor, servir ao Senhor. Outra coisa que eu quero desafiar você a crer, é que Deus aproveita muitas vezes até do nosso passado doloroso e difícil, para levar a gente a cumprir o nosso chamado. Às vezes nós experimentamos situações ruins, difíceis, mas entenda uma coisa, porque você viveu aquilo, porque você passou por aquilo, Deus vai usar você para ajudar alguém naquilo. Às vezes você teve lá uma experiência com vício, mas o Senhor te libertou. Você teve uma experiência lá com álcool, mas o Senhor te libertou. Nós temos aqui o Leozão. O Leozão, graça e misericórdia de Deus na vida dele. E o Leozão foi alguém que Deus libertou do álcool, da cachaça, e Deus libertou do vício. Deus libertou o cara do pó. Então hoje Deus tem usado ele para orientar, para evangelizar e para falar com outros que passam pela mesma situação. Esses dias ele compartilhou comigo um áudio de um amigo lá de outro estado, que usavam juntos, né? E ele falando, cara, se Deus fez comigo, Deus pode fazer com você. Então é assim que funciona. Deus pode pegar aquilo de ruim que a gente viveu, que a gente experimentou, e através daquilo fazer com que o chamado dele se cumpra nas nossas vidas. E esse é um último, queridos. Gente, eu dou risada, mas eu acredito em vocês, viu? Eu acredito mesmo, de coração. Eu acredito que vocês ficariam comigo aqui mais 5 minutos tranquilamente. Mas creia, queridos, vamos crer que Deus vai nos ajudar a superar todos os nossos temores, todos os nossos traumas, que são resultado do nosso passado, da nossa história. Todo aquele passado que a gente já viveu, de sofrimento, que nos marcaram demais, que nos traumatizaram, que muitas vezes nos aprisionaram. Tem muita gente que é presa ao passado. Tem muita gente que não consegue deslanchar, não consegue ir para frente porque está presa ao passado, porque ainda não conseguiu liberar um perdão, porque ainda está vivendo todas aquelas mentiras na sua mente e no seu coração. E Deus deseja nos levar a superar todos os nossos traumas, todos os nossos temores.
Entenda uma coisa, se você está aqui hoje, Deus não trouxe a gente aqui hoje para apontar o nosso passado, para falar, ó, você está lascado mesmo, porque olha as coisas que você fez, olha as coisas que você aprontou. Deus não nos trouxe aqui para ficar jogando nada na nossa cara, mas Ele nos trouxe aqui para dizer para a gente que Ele deseja declarar é o nosso futuro. As coisas velhas ficaram para trás. Deus quer nos dar um novo coração, Deus quer nos dar uma nova vida. A palavra dele afirma: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. As coisas velhas já eram, e tudo se fez novo. Então Deus não nos trouxe aqui para ficar gritando o nosso passado, não, mas Ele veio declarar o seu futuro, e o seu futuro tem muito a ver com a sua origem nele, a sua origem nele. Então quem define você não pode ser o seu passado, não pode ser o seu passado, mas quem define você, quem define o seu coração e quem você precisa ser a sua origem em Deus. Deixa Ele definir o seu coração e quem você é. Jeremias capítulo 1, a partir do verso 4, diz assim: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Esse texto aqui é muito legal. E o Senhor está dizendo para Jeremias: Jeremias, nem palavra. O Senhor diz assim, ó: antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu te conheci, porque Jeremias já tinha uma origem em Deus. Ele diz: antes que saísse da madre, eu já te consagrei e eu te constituí profeta às nações. Deus está dizendo para ele: Jeremias, antes da sua existência, antes de você vir a esse mundo, cara, eu já tinha pensado em você, eu já tinha consagrado você, eu já tinha os teus dias aqui, ó, diante de mim. E ele vai dizer o quê? Ah, Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei falar, ninguém vai me dar atenção. Ele estava o quê? Preso ao seu passado. E o que era o passado dele? Eu sou muito novo, tem jeito para mim não. O que era o passado dele? Eu não sei falar. E Deus está dizendo: cara, eu te consagrei antes de você existir, eu chamei você para ser profeta às nações. Então onde eu te mandar você vai, para quem eu te mandar falar você vai falar. E o Senhor diz assim, ó: e não temas, porque eu vou ser com você, eu vou livrar você, eu vou estar junto com você. Então quando você começar a pensar na sua origem em Deus, nas coisas que Deus tem para você, e você começar essa semana e falar assim: haha, essa semana ninguém me segura, porque agora eu sei a minha origem em Deus. E aí você virou a esquina, vai vir os problemas, vai vir as dificuldades, vai vir o teu passado querer crescer diante de você. E aí você precisa entender: não, meu Deus é comigo, meu Deus é maior, e a minha origem nele vai prevalecer, vai prevalecer. E o texto que a gente começou lendo, de Ezequiel, capítulo 16, do verso 4 em diante, diz assim: quanto ao teu nascimento,
no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavado com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum, para te fazer algumas destas coisas. Compadecido de ti, antes foste lançada em pleno campo, no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue, e te disse: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. O Senhor está dizendo aqui para Israel: olha, não importa do teu passado lá atrás, o quão difícil ele foi, e ele chega a ilustrar, falando assim: olha, é como aquele neném que nasce, mas a mãe descarta, e a mãe não corta o umbigo, não esfrega com sal, que era, como o antisséptico deles da época, não limpa com água, não envolta em panos. Então foi uma criança que nasceu e foi largada e foi abandonada, e estava lá toda suja de sangue, abandonada, e Deus falando assim: ó, ninguém teve pena, e as pessoas olhavam e tinham nojo de ti, e Deus falando assim: mas eu te vi, e ainda que você estava lá, deixada para morrer, Deus está dizendo assim: eu te disse, vive. Sim, ainda que está no teu sangue, vive. Vive. Deus trouxe uma promessa e uma palavra para dizer assim: olha, o teu passado foi difícil, mas você não vai morrer. O seu passado foi difícil, mas não é assim que será a sua vida. Você vai viver. Você vai vencer, você vai caminhar. E queridos, é isso que o Senhor está falando ao nosso coração, que não importa os teus traumas, as tuas dificuldades, as tuas lutas, não importa a tua vida até aqui, o teu sofrimento e a tua dor, porque Deus está dizendo: vive, vive. Amém? Fecha os teus olhos, nós vamos orar. O quanto você tem deixado o teu passado te prender, as coisas que você ouvia lá atrás, ainda influenciar a sua vida, ainda ditar para você como você deve viver, como você deve se comportar, como você deve ser. Entenda que Deus não deseja que você viva de acordo com o teu passado, porque Ele tem uma origem para você. Você tem uma origem nele, e nesta origem Ele pensou cada dia seu. Ele pensou a sua vida, Ele pensou em planos de paz, em projetos de felicidade, em pensamentos bons. Ele te chama vencedor, Ele te chama precioso. Ele diz que ama você. Ele diz: olha, não temas, porque eu te remi. Eu chamei você pelo seu nome, porque eu te conheço, e você é meu. Você me pertence, porque você tem uma origem em mim. Você tem uma origem em mim. E embora o teu passado tenha te prejudicado tanto, tenha destruído tanto os teus sentimentos, as tuas emoções,
Ele diz para você: você vive. Você vive. Ainda que esteja envolta no seu sangue, vive. Vive. Ele tem vida para você, vida nova para você. Ele quer fazer cair por terra todas as fortalezas do inferno na sua mente e no seu coração, e te dar um novo coração, uma nova vida, e te levar a viver aqueles dias escritos no livro dele. Uma vida abençoada, uma vida onde você vai cumprir o chamado dele, uma vida onde você vai encontrar sentido, alegria, prazer em viver, prazer em estar com ele. Então coloca o teu coração diante dele e fala: Senhor, eu quero me livrar, eu quero me despojar hoje dos traumas do passado, das mentiras do passado, para abraçar uma nova vida no Senhor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, Aleluia, aleluia. Eu quero orar por você. E se você deseja colocar a sua vida diante do Senhor, colocar o seu passado diante do Senhor hoje e falar: chega, eu não quero mais viver definido pelo meu passado, pelos meus traumas, pelos meus medos,
pelas palavras ruins que eu ouvi, mas eu quero viver de acordo com a minha origem em Deus. Eu quero confiar, eu quero crer, eu quero acreditar, e eu quero experimentar a vida que o Senhor tem para mim. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Eu quero orar por você. Eu quero colocar a sua vida diante do Senhor, e eu quero repreender toda essa fortaleza do inferno, que caia por terra, e você seja livre hoje para viver plenamente a vida que o Senhor tem para você. Você está vivendo os dias que o Senhor tem para você? Você está vivendo os dias que o Senhor idealizou para você? Se você quer mais dele, eu desafio você a colocar o seu coração diante dele, colocando-se de pé agora. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar a vida dessas pessoas diante do Senhor. Cada uma dessas pessoas que se colocam de pé e apresentam o coração, e apresentam o passado, e apresentam os traumas, e apresentam as suas dores, e apresentam diante do teu altar todo o embaraço, tudo aquilo que as impedia de viver o melhor do Senhor nesta terra, de desfrutarem do melhor desta terra. Pai, em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, que toda fortaleza seja destruída agora, que toda palavra de maldição seja anulada agora. Toda palavra maldita, toda mentira do inferno, todo dardo inflamado do maligno contra essas vidas, cai por terra agora. Pai, eu declaro e creio que algo poderoso do céu está se manifestando sobre essas vidas. Tem algo novo dos céus, tem algo novo dos céus para todo aquele que deseja. O Senhor afirma: vinde todo aquele que tem sede. Quem tem fome, venha e coma. Quem tem sede, venha e beba. Pai, cada coração diante do Senhor transforma, abençoa, remove, Senhor, toda escuridão. Remove, Senhor, toda mentira. Remove, Senhor, tudo aquilo que é nocivo, tudo aquilo que destruía. Toda mentira de Satanás caia por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu declaro agora a vida e a bênção, como a tua palavra afirma, ainda que esteja envolta em sangue, vive, vive, vive. Oh Pai, derrama da tua bênção, derrama, Senhor, da vitória do Senhor, que eles vivam a origem do Senhor sobre a vida deles, em nome de Jesus. E Pai, em nome de Jesus, para que eles saibam que é palavra do Senhor, não é palavra de homem. Que seja algo imediato, Senhor, seja algo imediato na vida deles, que eles experimentem, não amanhã, não depois, mas agora, que algo do céu os envolva, que a paz do Senhor os envolva, muda a mente, muda o coração, e que eles sejam prósperos diante do Senhor, que eles sejam prósperos diante do Senhor, prósperos diante do Senhor,
abençoados, livres para viverem o melhor de Deus nessa terra, para alcançarem o chamado do Senhor em todos os níveis, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus nosso Pai, que nos deu uma origem nele, que a consolação, a comunhão do Santo Espírito de Deus, do maravilhoso Espírito Santo de Deus, que nos acompanha, que é nosso amigo, que está conosco, que nos ajuda, nos auxilia, que dirige a nossa vida, seja sobre você, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua vida, sobre a sua semana, uma semana abençoada, uma semana de coisas novas, uma semana de muito da presença de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe, e uma salva de palmas ao Senhor Jesus.